Dia. Hoje é 5 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gênesis 1:4. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação desse versículo. Agradeço, Senhor, por estar conosco nessa manhã. Então, o devocional de hoje é baseado em Gênesis 1:4, então eu lerei a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita. Circunstâncias da escrita. Desde os períodos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio antes de Cristo. Como um passado egípcio aristocrático, embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimamente reconhecem Moisés como autor da Torá. Josué 8:35, 2 Crônica 23:18, Neemias 8:1, Marcos 12:19 e 26, Lucas 2:22, Romanos 10:5 e Hebreus 10:28. Ao mesmo tempo, evidencia em Gênesis surgem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, capítulo 14, versículo 14, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, Juízes 18:29, e uso de uma frase que pressupunha a essência de reis israelitas, Gênesis 36:31. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Um tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamado mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, dos capítulos 11, do 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, dos capítulos 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como a história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Adão e seus descendentes. Fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há um relato dos eventos que levam os israelitas à terra do Egito. Contribuições para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as outras coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele, entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita. A história das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento de pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. De ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. E este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência de qualquer outro personagem da Bíblia. O conteúdo nos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais no capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase: "Estas são as gerações dele". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo. Isto era uma prática comum nos escritos orientais. Esta frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte.
Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis, no princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar este mundo para a moradia do homem, mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão e está reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, do livro de Gênesis. Então vamos ler o nosso devocional da manhã, do dia 5 de janeiro. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Gênesis 1:4. A luz pode ser boa, sendo que surgiu daquela declaração de bondade: haja luz. Nós que desfrutamos dela, deveremos ser mais gratos do que somos e vermos mais Deus nela e por ela. A luz física, segundo Salomão, é doce, mas a luz do Evangelho é infinitamente mais preciosa, porque revela coisas eternas e ministra a nossa natureza imortal. Quando o Espírito Santo nos dá luz espiritual e abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, contemplamos o pecado em suas cores verdadeiras e nós mesmos em nossa verdadeira posição. Vemos o Santíssimo Deus como ele se revela, o plano de misericórdia como ele propôs e o mundo por vir, como a palavra descreve. A luz espiritual tem muitos raios e cores prismáticas, mas sejam elas conhecimento, alegria, santidade ou vida, todas são divinamente boas. Se a luz recebida é tão boa assim, como deve ser a luz essencial e como deve ser glorioso o lugar onde ela se revela? Ó Senhor, como a luz é tão boa, dê-nos mais dela e mais de si mesmo, a verdadeira luz. É tão logo haja uma boa coisa no mundo, uma divisão é necessária. Luz e escuridão não se comunicam. Deus as dividiu, não as confundamos. Filhos da luz não devem ter comunhão com obras, doutrinas ou falsidades das trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e corajosos no trabalho de seu Senhor, deixando as obras das trevas para aqueles que devem lidar com elas para sempre. Nossas igrejas devem, por disciplina, separar a luz das trevas, e nós devemos, por nossa distinta separação do mundo, fazer o mesmo. Ao julgar, ao agir, ao ouvir, ao ensinar, ao nos associar, devemos discernir entre o precioso e o vil, e manter a grande distinção que o Senhor fez sobre a terra no primeiro dia. Ó Senhor Jesus, que seja a nossa luz ao longo de todo esse dia, pois tua luz é a luz dos homens. E essa é a leitura do nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 da noite, lá na Rede Vizinha, no TikTok, nós temos o devocional da noite com esse mesmo versículo. Então, tchau, tchau, e até às 8 ou até amanhã aqui no Instagram às 8 horas.